O nosso papo de hoje é sobre a importância dos acordes invertidos na música. Essa inversão é como fosse uma carta na manga do músico. Com essas inversões a gente consegue trabalhar bem o nosso arranjo na música, melhorar a música. Então basta o músico conhecer como funcionam essas inversões. Qual é a primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão, quarta inversão, mas o músico precisa conhecer bem cada uma dessas inversões, porque cada uma delas tem funções e formas diferentes de serem feitas na música, ou de serem trabalhadas na música. Por isso que a gente consegue criar vários arranjos trabalhando com essas inversões. Mas o músico precisa conhecer todas essas possibilidades para trabalhar bem com essas inversões. Como eu falei lá atrás, o músico pode trabalhar com a primeira inversão, com a segunda inversão, terceira inversão e quarta inversão. Para quem não conhece, a primeira inversão é quando você coloca a terça no baixo, o terceiro grau no baixo. Por exemplo, se eu pegar o Ré maior, que todo mundo conhece, e pegar essa terça maior, que é o Fá sustenido, e colocar a nota mais grave aqui no Fá sustenido aqui em cima e permanecer o restante das notas, eu já tenho a primeira inversão de Ré, que é o Ré com baixo em Fá sustenido, criando assim várias possibilidades de fazer arranjos novos e tudo mais. Eu tenho certeza que você já fez esse acorde ou já viu alguém fazendo. Fica muito legal nos arranjos. Sabendo dessa ideia da terça no baixo, eu posso pegar esse Fá sustenido também e colocar aqui nesse baixo aqui, ó, nesse Fá sustenido aqui na quarta corda. Com isso, eu já crio também aqui, ó, um Ré com baixo Fá sustenido também na primeira inversão, com outro timbre, ó. Fica legal demais. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui. Vou tocar pedaços de algumas cadências, colocando esses arranjos aqui para você ver como é que fica legal trabalhar aí com essas inversões. Entenderam? Por exemplo, eu estou em Lá maior. Eu posso pegar o Lá aqui embaixo, fica muito legal. Colocar a terça dele no baixo, trabalhando a primeira inversão, que é o Dó sustenido. Eu pego, continuo aqui embaixo, coloco o Dó sustenido, troco os dedos, já tenho o Lá aqui na primeira inversão. E fica muito legal você trabalhar com essa ideia de brincar com Lá, depois Lá invertido e tudo mais. Igual o Sol, a mesma coisa. Eu tenho Sol, se eu fizer aqui, ó, Sol com baixo em Si, eu já fiz também a primeira inversão. Com isso, você vai brincando e trabalhando com essa ideia das inversões. Por exemplo, um arranjo pequeno, ó, Lá. Se eu quiser fazer Lá com sétima maior, quero fazer Ré e Mi. Aí eu já sei o lance das inversões, eu vou trabalhar com a primeira inversão do Ré e com a primeira inversão do Mi aqui na quarta corda. Olha o arranjo, como é que fica bonito, só mexendo nessa inversão, ó. Ó. Já deu um outro brilho. Eu posso continuar com essa inversão e soltar esse dedo aqui, trabalhar com Mi. Quando eu estiver em Ré, aparece a nona. Ficaria um Ré com nona embaixo, Fá sustenido, com a primeira inversão também, ó. Ó, ó. Olha que bonito, simples, e você trabalhou só com a primeira inversão. E fica muito legal também você trabalhar com essa primeira inversão como passagem, função de passagem e função dominante. Fica muito interessante. Por exemplo, eu estou em Mi maior. Então a primeira inversão dela é o Mi com baixo em Sol sustenido, que é esse desenho aqui, ó. Bonito, né? Ó. Se você trabalhar voltando o grave, você dá uma ideia de passagem.
Se você adiantar para o agudo, voltando aqui para o primeiro grau, por exemplo, eu estou em Mi. O Mi é quinto grau de Lá. Se eu trocar esse Mi por esse Mi invertido e voltar para o Lá, por exemplo, eu dou a tensão aí de dominante. Fica muito legal. Eu vou fazer os dois, ó. Passagem. Ó. Dominante. Viu a ideia? O mesmo acorde com duas funções diferentes. Então, quando a gente domina isso, a gente realmente consegue fazer vários arranjos e fica muito legal. Agora, falando de segunda inversão, você vai colocar o quinto grau no baixo. Por exemplo, eu estou em Dó, o terceiro grau maior de Dó é o Mi, e o quinto grau de Dó é o Sol. Eu vou colocar o Sol aqui em cima. Então, se eu fizer essas três notas, eu tenho o Dó maior na segunda inversão, certo? Se eu andar aqui, ó, começar no Ré, eu pego esse Fá sustenido, coloco Fá, eu já faço Ré menor. E coloco a quinta aqui, que é o Lá. Então, ficaria Ré menor com baixo em Lá, que seria, na verdade, a segunda inversão menor. Ó, o Sol menor. É como nós estivéssemos fazendo isso, ó. Agora, em cima. Legal demais. Só que eu acrescentei o Mi menor aqui também, ó. Mi menor na segunda inversão, colocando o Si da cabeça. Entenderam? Tudo é questão de conhecimento de arranjo. Uma outra ideia também para você trabalhar com a inversão é você brincar também caindo, fazendo uma passagem. Por exemplo, o Ré normal, aqui ó, a primeira inversão de Lá. Agora Si, agora Ré com baixo em Lá. Isso aqui é o Ré com baixo em Lá, ó. Segunda inversão. Aí cai no Sol. E assim vai. É uma questão de conhecimento. Fica muito legal. Então, preste bem atenção para você usar isso nas músicas aí. Quando a gente aprende a inversão, a função de cada uma delas, você cria arranjos aí top, show de bola. Agora, já na terceira inversão, nós trabalhamos com a sétima no baixo. Fica muito legal para a gente fazer uma transição. Ele funciona muito bem no quinto grau do campo harmônico. Por exemplo, Ré, quinto grau de Sol. Mas eu não quero usar o Ré com passagem. Nesse exemplo aqui, ó, Dó, Si menor caindo, Dó, Ré, Si menor. Eu posso trocar esse Ré usando essa terceira inversão, colocando Ré com baixo em Dó, fica muito interessante, ó. Ó. Fica top demais, então vale a pena você atentar para isso aqui, fica muito legal. Fazendo em cima, por exemplo, eu estou no tom de Ré agora, o quinto grau é o Lá, então Lá com baixo em Sol. Então eu posso fazer essa queda também, trocando esse Lá por esse Lá com baixo Sol, fazendo essa passagem para cair no Fá sustenido menor. É a mesma ideia, só mudando de tom, ó. Que legal. Fica muito legal. Então, com isso, você acaba dando brilho na música, quando a gente entende realmente essa parte aí de acordes invertidos, principalmente quando a gente domina a primeira inversão, a segunda, a terceira inversão. E para finalizar nosso papo, ainda tem a quarta inversão. É quando a gente coloca a nona no baixo. Fica muito legal, só que tem um detalhe muito interessante para você aplicar esse acorde. Por exemplo, eu tenho Sol, a nona de Sol é o Lá. Então, se eu fizer Sol com baixo em Lá, eu tenho um dominante para cair no Ré. Então, você utiliza esse acorde que você colocou, a quarta inversão,
ele aparece um tom na frente como dominante. Fica muito legal. Então, ele é muito conhecido também como acorde sus, né? No caso aqui, Lá, 4, 7, 9, ou Sol com baixo em Lá, que é a quarta inversão. Fica muito legal para fazer como dominante. Está tocando, ó. Aí cai no Ré. Fica muito interessante. Fazendo na tonalidade de Sol, ó. Agora, ó. Bonito, né? Aí cai no Sol. Então, essa quarta inversão também é muito legal. E nessa última ideia que eu fiz, eu coloquei um Dó com a nona dele, que é o Ré, Dó com baixo em Ré. Então, apareceu aqui um dominante para finalizar no Sol. Então, fica muito legal quando você começa a entender toda essa fase aí dos acordes invertidos. Primeira, segunda, terceira e quarta inversão. Dá uma olhada com calma, porque esse bate-papo de hoje é para ajudar a galera a entender esses acordes invertidos, tá bom? Não esqueça de dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição, que eu tenho alguns cursos. Se você gosta de estudar, tá precisando estudar harmonia, eu tenho curso de harmonia para quem nunca estudou harmonia, tá? Precisa iniciar seus estudos. E eu tenho curso de arranjo também, dá uma olhadinha aqui. Só que esse curso de arranjo você precisa ter um certo conhecimento de harmonia e de teoria musical. Não esqueça de curtir também lá embaixo, dando like, compartilhe com seu amigo esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho, tá? Um forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.